Olá, tudo bem? Graças a Deus, hoje já é sexta-feira e estamos aqui reunidos para mais um vídeo que nós estamos, fazendo o estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o livro de Juízes, capítulo 3. Eu convido você, pegue sua Bíblia, se você é novo aqui, nós estamos fazendo um estudo minucioso da Palavra de Deus. Então, nós lemos capítulo por capítulo, livro por livro, versículo por versículo, e nós vamos, compreender o que Deus está falando conosco através da palavra dele. Que muitas das vezes a gente não entende, o que Deus está falando. Tem muitas pessoas que têm dificuldade na interpretação da palavra de Deus. Por isso que nós temos, no nosso meio, por falta de entendimento espiritual, nós temos no nosso meio várias denominações evangélicas, tanto evangélicas quanto do espiritismo, quanto de outras religiões africanas. Tudo por falta de conhecimento da palavra de Deus e de uma interpretação mais acirrada, mais pura, mais leve, E hoje, aproveitando esse vídeo, eu quero responder duas perguntas dos nossos telespectadores, que eles me perguntaram. O que quis dizer, Paulo, quando Paulo disse todas as coisas, me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que significa isso? Eu estou respondendo de várias pessoas, eu não vou citar o nome aqui, mas de várias pessoas me perguntaram, fizeram essa pergunta para mim. O que quer dizer isso, Eu posso tudo, então? Tudo que eu posso fazer tudo? Porque Paulo fala, tudo me é lícito. Eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas me convêm. Eu vou dar um exemplo. Que me perguntaram também. Então, nessa resposta, então eu tenho certeza que eu também posso estar respondendo a sua pergunta, que já me fez se é pecado tomar bebida alcoólica. Então, eu já vou aproveitar, vou responder também essas perguntas, já está tudo englobado. Eu pego aquelas perguntas que as pessoas têm dúvidas, aí eu junto, faço uma pergunta, que eu já respondo tudo certinho para vocês. Então, eu vou responder já dentro desse contexto todas essas perguntas. Então, vamos lá. Paulo, disse lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, que diz assim: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, o que significa isso? Por que tudo eu posso, mas eu não posso? Eu posso e não posso, eu vou dar um exemplo da bebida alcoólica. Você pode tomar bebida alcoólica? Pode. É pecado? Não. Aonde que tomar bebida alcoólica se torna pecado? A bebida alcoólica se torna pecado quando você reúne num bar, se reúne num restaurante com vários amigos, você reúne no público para tomar bebida alcoólica. Por quê? Ali vai haver o quê? Porque a bebida alcoólica, quando você toma, ela se eleva até na sua mente, na sua cabeça. E aquilo ali você fica mais solto para falar coisas insanas, coisas que não poderia falar, você abre a boca para falar. Porque o nosso pecado é o que sai da boca e não o que entra. O próprio Jesus disse isso. Então, você vai estar mais frágil nesse sentido. E você vai dar o que falar para outras pessoas que estão ouvindo. Você vai dar um quê? Um mau exemplo. Então, por isso que as religiões, as denominações evangélicas, elas proíbem a bebida alcoólica. Não é que não é permitido na Bíblia. A Bíblia permite, mas que você venha tomar, se você quer tomar, você toma na sua casa, tranquilo. E também não é para você embebedar, para você ficar bêbado, fazendo escândalo. Então, se você tomou e já está sentindo que já está te afetando a sua mentabilidade, então o que você vai fazer?
vai parar. Não, aqui eu paro. Você tem que ter controle, tá? Controle espiritual para saber o momento que você vai parar. E outra coisa, que também, né, porque isso também gera também uma outra pergunta que me perguntaram sobre comer, né, comida, né? Toda comida, Deus santificou toda comida. Não, Deus não santificou toda comida. A gente já leu sobre isso. Deus não santificou. Se você está fazendo uma leitura, acompanhando a leitura bíblica, aqui a gente viu que Deus proibiu certos alimentos. E esses alimentos, aí você vai falar, mas Jesus disse que o que entra na boca não contamina o homem, mas o que sai dele. Sim, é o que sai. Se você sabe que algo é proibido, então você vai e come, você está o quê? Desobedecendo. E quando você desobedece a palavra de Deus, vira o quê? Vira pecado. É a mesma coisa quando Deus disse, não matarás. Quando você mata, tem a consequência. Tem um pecado, você está gerando um pecado. Não adulterarás. Quando você adultera, tem pecado. Então, não coma. Deus disse não comer. É porco, é carne de porco, é comer peixe sem escama, um monte de coisas que Deus proíbe, que eu já li aqui para vocês. Então, quando você faz essa desobediência, quando você desobedece a palavra de Deus, se torna pecado. Então, é isso que é o pecado. O pecado, então eu posso comer, eu como porque não é pecado. Não, é muito pecado, porque você está transgredindo, você está numa desobediência com Deus. É a mesma coisa, o próprio Deus fala que quem come carne de porco é o mesmo que está se prostituindo. Para Deus é a mesma coisa, porque você prostitui por quê? Por que para Deus é prostituição? Porque prostituição é que você já está adorando outro Deus. Você está se prostituindo com outro. Tá entendendo? Você está adorando. Quando você está desobedecendo a palavra, você começa a adorar outro Deus. Então, a ideia aqui é a mesma coisa. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Então, comer, para você, tomar vinho, sim, pode, mas toma na sua casa. Não se embriaga, não faz escândalo, para que outras pessoas, já pensou um pastor tomando vinho, tomando bebida alcoólica num bar ou num restaurante cheio de pessoas ímpias e ele está lá se fartando e falando abobrinha? Não é um escândalo? Quem olhar aquilo vai falar, aquele pastor, mas aquele não é o pastor da igreja tal? Por que ele está ali? O próprio ímpio, que não tem conhecimento da palavra, ele escandaliza. Ele vai se escandalizar. Então, é pecado também você procurar escândalo. Evitar se escandalizar. Porque a Bíblia fala, ai daqueles, né, que provém o escândalo. Então, você não pode. É pecado. Tá entendendo? É por isso que eu falo, é maravilhoso a gente compreender a palavra de Deus. Aí, a pessoa, nós estamos no grande, né, no verão, né, janeiro, fevereiro, até março, aquele verão, aquele sol quente, né? Aí quem mora nos litorais, o pessoal vai pra praia, né? Aí as mulheres vão todas pra praia, vai ter todo de biquíni, fio dental. É pecado? É. Por quê? Você tá mostrando o seu corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo está habitando num corpo de fio dental na praia? Onde ali tem criança, tem homens. Está causando o quê? Má impressão. Está causando escândalo. Aí se um homem daquele passa, né, a mão no bumbum de uma mulher, a mulher ainda quer se achar que está no direito dela. Mas ela não está no direito dela porque ali não é um local para uma pessoa cristã estar daquele jeito. Ali, quem vive daquela forma ali, a sociedade, ela já taxa você como uma qualquer. Tá entendendo? É uma qualquer.
A sociedade em si já taxa você como uma qualquer. Às vezes você é uma pessoa até legal, não é nada disso. Mas quando você tá numa praia de biquíni, fio dental, então eu posso ir de biquíni, não ser fio dental? Não! Você vai na praia, veste uma roupa decente, vai como se você fosse, né, fazer ginástica, um short, uma blusa. Não precisa ir de fio dental. Não precisa. E Deus está no céu, Deus está olhando. Quando você gera pecado para si, você gera consequência. E quando você gera consequência, você gera prejuízo para você mesma. Você deixa de receber uma bênção. A bênção que Deus ia dar para você, Ele dá para outro. Isso está escrito na Bíblia, não é eu que estou falando. Tá entendendo? Então, tem essas consequências. Gera consequências. Então, tudo que você faz aqui na Terra gera consequências. Essa noite eu acordei de madrugada para orar e estava também começando a pensar. Aí eu estava falando, nossa, como que nós, seres humanos, somos tão... Vou falar uma palavra aqui. Tão idiota, né? Vamos falar. Nós somos tão idiota. Porque nós sabemos que nós estamos nessa terra de passagem. Todo mundo sabe que estamos aqui de passagem. E nós sentimos o sentimento dessa terra, dos espíritos dessa terra. Nós sentimos ciúme, inveja, medo, né? Todos os sentimentos negativos, nós sentimos. Nós não paramos para pensar que nós estamos aqui para servir a Deus, apenas isso. A nossa passagem aqui é para ter um concerto com Deus. Essa terra aqui é de passagem. E eu louvo a Deus por isso, porque nós temos pouco tempo aqui. Porque é difícil. Então, o próprio Deus, ele falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Bom ânimo em quê? Tem pessoas que ficam tão preocupadas, né, em ganhar dinheiro, em status, quer morar no centro das grandes capitais, quer ter o melhor carro, trabalha pra caramba para possuir um bem, fica lutando, fica guerreando contra alguém, fica fazendo picuinha para alcançar um bom emprego. Picuinha que eu digo é ficar provocando alguém para sair daquela vaga, para você entrar, fica torcendo, né? Agora nós estamos na época do Enem, aí que divulgou, né, as notas do Enem. Quantas pessoas que ficam, né, torcendo para que o outro desista para ele pegar aquela vaga, torcendo, uma coisa negativa. Então o ser humano fica abraçado com coisas daqui terrestres, sendo que ele vai embora. Igual aconteceu lá no Israel, quantas casas lindas, carros chiques, empregos que não foram assim, acabou do dia para a noite. Pior que isso, está nos nossos olhos, está na nossa frente, não está distante de nós, está aqui na terra. E a gente está vendo tudo isso. E mesmo assim, nós não olhamos para tudo isso e falamos, gente, como a gente é burro. Para que eu vou trabalhar tanto se eu vou deixar tudo aqui? Para quê? Eu tenho que trabalhar no meu sentido espiritual. Por que eu tenho sentimento de ciúme para uma pessoa que não tem interesse em mim? Se eu morrer hoje ou se ela morrer hoje, ela vai ser de quem? Ou eu vou ser de quem? Por que eu tenho medo? Tem gente que tem medo de sair de casa. O medo atrapalha ele. Tudo é mentalmente. Doenças mentais. Por que eu tenho ódio? Por que eu tenho rancor de alguém? Então, tudo isso a gente tem que parar para pensar, para analisar. Eu não vou trabalhar muito, não vou me matar como tem gente, né, passando. Olha a humilhação que esse povo está passando lá nos Estados Unidos. Está vindo de lá preso. Cara, não tinha necessidade. Fica aqui no seu país, que aqui no seu país todo mundo conhece a sua língua, porque a língua portuguesa não é uma língua fácil de ser compreendida. Em vários países, ela é complicada. Até o inglês, para você aprender o inglês. Eu, para falar a verdade para você, eu já não estou querendo saber de nada.
de nada mesmo. Se Deus me der o pão nosso de cada dia, todo dia para mim, eu louvo a Ti, Senhor, eu louvo a Ti. Não quero. Como diz o outro, eu estou passando meu bastão, eu não quero trabalhar muito, eu quero ter uma vida tranquila. É assim que a gente tem que ser. Viver. Você tem que viver esse momento que você está aqui nessa terra. Você tem que parar para pensar, analisar os momentos que você está aqui. Porque família, é igual assim, família. Eu tenho uma família. A família, o que eu falo, é só pai, mãe e irmão, né? Quando está vivendo juntos, quando está na mesma casa. Aí depois que sai da casa, até os irmãos já não querem mais saber de você. Cada um vai construir a sua família. Família é quando está todo mundo reunido. Quando tem pai, mãe, filho, né? Aqueles filhinhos tudo menor. Depois que casam, acaba a família. O velho, quando fica velho, os filhos já querem colocar eles no asilo. Aí você trabalhou tanto para sustentar aquele filho, para dar o melhor para aquele filho. Aí no momento que você precisa dele, ele nega. Ele nega ajuda. Aí para que tudo isso? Deus nos mostra que cada um de nós. Isso já é para você ter uma noção, isso já é para a gente aprender a amar mais a Deus. O próprio Jesus, ele nos deu um conselho, né? Se a gente não abandonar pai, mãe, filho, irmão, por amor a ele, não é digno dele. Por quê? Porque tudo isso, nós estamos aqui, ele nos dá uma família, sim, ele nos dá para proteger. Ele nos dá uma mãe e um pai para proteger o filho cresce e voa. Então a mãe e o pai não podem ficar também, né, abraçando aquele filho como se aquele filho fosse a coluna dela, né? Não, eu quero você tem que ficar aqui comigo. Tem mãe, né, que explora bastante o filho. Mas não, ela tem que soltar, ela tem que continuar a vida dela. Não é porque ela tá velha, faça tudo quando você tá novo, para você ter um futuro. Porque você também não sabe. Eu falo assim, faça tudo assim, arruma sua casinha, tenha o seu carrinho, não seja gastador, gastando muito dinheiro com restaurante, com os amigos, né, finais de semana, que tem pessoas que tomam muito cervejada, faz muito churrasco e na segunda-feira não tem nem um centavo. Não faça isso, é um conselho que eu te dou. Preserva o seu futuro, porque no seu futuro você não vai ter amigo. Quando você ficar com a idade de 50 anos para cima, você já não vai ter amigo, você não já vai ter filho. Ah, mas eu tenho 4, 5 filhos. Sim, eles vão te perturbar, mas não para te ajudar. Eles vão lá na sua casa para te perturbar, pode ter certeza, não é para te ajudar, não. Então, o conselho que eu dou? Cuida de você enquanto tá jovem. Faça algum futuro para você, para quando você tiver a idade de 50, 60 anos, você tá tranquilo. Porque nós não sabemos como que vai ser o futuro. Como a própria Bíblia fala, né? O futuro não pertence a nós. Mas que nós, né, sabemos, vamos pedir direção de Deus, né? Para que nós venhamos, né, a ser inteligente, né? Seres inteligentes. E a gente está lendo a Bíblia, né? Estamos aprendendo muita coisa. Por isso que eu falo para você, é maravilhoso ler a Bíblia. A gente aprende muita coisa lendo a palavra de Deus. Então eu convido você agora, pega a sua Bíblia lá e abra lá no livro de Juízes, no capítulo 3. Vamos estudar um pouquinho. Que fala, e são estas as nações que o Senhor deixou ficar, para que elas provar Israel, para por elas provar Israel. Todos aqueles que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel soubessem, para ensinar-lhes a guerra, visto que os precederam não sabiam. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, sidônios, heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estas ficaram para por eles provar Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que tinha mandado a seus pais por intermédio de Moisés.
E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, heteus, amoreus, perizeus, heveus, jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram suas filhas a seus filhos e serviram seus deuses. Observa como que Deus, ele age com o ser humano. Ele tirou, vamos contar um pouquinho da história, né? Ele tirou Israel lá do Egito, que estava a escravidão, e passou todas as instruções para esse povo. Ele ajudou a destruir várias cidades, como eu já falei para você, por que ele destruiu essas cidades, para que o povo não se contaminasse com os deuses daqueles povos. E ele deixou, olha como que Deus é. Eu falo para vocês, gente, Deus prova. Eu fico boba de ver quando tem pessoas ainda que dizem que Deus não prova a gente. E aqui fala que Deus deixou algumas cidades para que eles não entrassem, não guerreassem com aquelas cidades, para provar se eles iriam se envolver com aquele povo. E não deu outra. Eles se envolveram. Não deu outra. Deus provou eles, a fidelidade deles para com Deus. Deus falou para eles, olha, não se ajunteis com os povos de outras terras. Não ajunteis. Deus disse para eles. Isso aqui é como fosse lá no Jardim do Éden, quando, né, Deus fala para Adão e Eva, não coma desse fruto, porque o dia que comer você vai morrer. E aqui aconteceu a mesma coisa. Deus colocou eles na terra prometida, mas deixou algumas nações, como digamos assim, algumas árvores, né, lá. E Deus falou para eles, olha, não faça aliança com estes povos, porque o dia que vocês fizerem, eu distanciarei de vocês. O mesmo que aconteceu no paraíso, volta a acontecer aqui. O que fez esse povo distanciar de Deus? O que fez o homem se distanciar de Deus? Foi a maçã que a Eva comeu, como muita gente diz que é uma maçã? Não é, gente. É o pecado. É a desobediência que levou você. A desobediência que leva você a distanciar de Deus. Quando Deus diz, não faça e você faz, você está desobedecendo a palavra dele. E aqui é a mesma coisa. Deus não permitiu que eles, né, guerreassem com algumas nações. Mas essas nações era para Deus observar a fidelidade deles para com ele. O que aconteceu? O que nós acabamos de ler. Eles habitaram no meio dessas nações. Essas nações que eram proibidas para eles irem. E eles ainda pegaram as filhas dessas nações e também casaram, né, também. Casaram com as filhas e também adoraram os deuses dessas nações. O perigo, quando você não tem um espírito, né, diante de Deus, quando você está distante espiritualmente. Olha o perigo, quando você não obedece. É a mesma coisa que eu falei para vocês sobre comer carne de porco. Quando eu dei o exemplo de comer carne de porco, Deus disse para não comer e o pessoal está comendo. Gera consequência? Gera. Gera consequência, gera pecado. Aí vamos continuar aqui. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram a Balaíns e ao poste ídolo. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor suscitou para os filhos de Israel um libertador que os livrou, que é Oteniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, e mais novo do que ele.
e repousou sobre ele o Espírito do Senhor. E foi juiz de Israel e saiu à guerra. E o Senhor deu em sua mão Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Aí morreu Otoniel, o filho de Kenaz. E os filhos de Israel tornaram, olha só, olha como que o povo, como eu falo para você, o povo é muito cabeça dura. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor fortaleceu Eglon, rei dos Moabitas. Olha, como eu falei para vocês, Deus tira do desobediente, do crente desobediente, e dá para o ímpio. Porque o ímpio está merecendo mais. Aí talvez você fale, mas como assim, pastora? O ímpio está merecendo? Porque ele está desobedecendo a voz de Deus. Quem merece mais? O ímpio, dá logo para ele. Aí o que aconteceu? E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor fortaleceu Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, por eles terem feito o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou a si os filhos de Amon e Amaleque, e foi e derrotou a Israel, e tomaram as cidades das tamareiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador, Eude, filho de Gera, filho da tribo de Benjamim, um homem canhoto. Por intermédio dele, os filhos de Israel enviaram presente a Eglon, rei de Moabe. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um covado. O que é um covado? Um covado é o braço, tá? É daqui aqui, a mão assim. Daqui aqui. Vou falar. Daqui até esse dedo maior aqui, a gente fala um covado. E cingiu-o debaixo de suas vestes junto à sua coxa direita. E o levou o presente a Eglon, rei de Moabe. E Eglon era um homem muito gordo, e quando acabou de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera, voltou do ponto que estavam as imagens esculpidas junto a Gilgai, e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. E este disse: cala-te. E todos os que assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou numa sala elevada, fresca, que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho para ti uma palavra de Deus. E o rei levantou da cadeira. E Eude estendeu sua mão esquerda e tirou o punhal de sua coxa direita e o cravou no ventre do rei. Aqui a gente observa que, quando os filhos de Israel estavam em apuros, eles clamavam a Deus. Olha como que o ser humano é tão fraco espiritualmente. Não é de hoje, é desde tempos muito antigos, que aqui a gente observa. Deus fazia de tudo para aquele povo. Deus livrou eles de tudo. Eles iam e se contaminavam de novo, desobedeciam. Eles voltavam a clamar a Deus. Pô, se eles tivessem conhecimento, por que eles iam, adorar outros deuses? Por que eles faziam isso? Por que eles faziam isso se eles tinham conhecimento que, se eles adorassem o seu Deus, eles iam se lascar? A verdade é essa. Irmãos, eu peço perdão para vocês por algumas palavras que eu falo, mas para a gente entender, é bom deixar bem claro isso. Eles iriam se lascar se eles desobedecessem a Deus. Mas eles faziam. Eles iam e desobedeciam de novo. Aí eles oravam a Deus, clamavam a Deus, e Deus voltava, Por que talvez você fale assim, irmã, então por que Deus ficava, abençoando eles todas as vezes que eles se afastavam e todas as vezes que eles pediam? É para cumprir uma aliança que Deus fez a Abraão. Foi por isso que Deus cuidava desse povo. Até hoje,
Se Deus não tivesse cuidando desse povo dessa forma, já tinha acabado o cristianismo na terra há muito tempo. Nem Jesus tinha vindo. Deus não ia nem enviar Jesus. Para você ver como que a palavra de Deus, ela não volta atrás. Ele fez de tudo. Deus fez não. Ele faz. Deus faz de tudo. Quando fala que Deus é misericordioso, é muito misericordioso. Eu digo que ele é, essa palavra misericordioso é pouco para expressar o sentimento de Deus. Eu acho que é muito pouco para expressar o sentimento de Deus que ele tem por Abraão, por amor a Abraão. Porque tudo que ele fez foi por amor a Abraão. Tudo que ele fez uma aliança. E a palavra de Deus, a palavra de Deus fala que ele não volta atrás e não volta, não. Olha quanta coisa ruim que os humanos já fizeram para Deus. Fazem, né, até hoje. Quantas pessoas que estão no altar, pastores que estão no altar, que desobedecem, casam, divorciam. E Deus disse, não adulterarás. O divórcio é pecado. E o pessoal vai, divorcia, casa, e Deus está sempre levantando, sempre erguendo aquela pessoa. E tem gente que ainda fala que Deus é malvado, que Deus é ruim, que Deus é isso. É pessoa que não conhece Deus. É como eu falo para você, não conhece Deus. Deus é muito, muito bom. Muito bom. Porque esse povo, eles sabiam tudo que Deus fez por eles. Até nós, hoje, nós sabemos o que Deus fez por nós no Egito. Eu falo nós, dos nossos pais. Porque nós somos origem desse povo. Nós viemos a raiz, a nossa raiz é de Abraão. A nossa árvore genealógica é de Abraão. Para você ter visto, Deus ressuscitou Abraão. Porque antes era Adão e Eva. Aí Deus vem e ressuscita Abraão. Né? Elevou, a história de Abraão é muito bonita. Deus tirou ele do meio da parentela dele lá, que a parentela dele também tinha esses costumes de adorar outros deuses. Aí Deus promete para Abraão fazer de Abraão uma grande nação. E essa grande nação somos nós. Somos nós. Então nós temos que dar valor a tudo isso. Temos que conhecer a história para que você possa dar valor. Por isso que eu falo, gente, é importantíssimo o ser humano conhecer a Bíblia. E hoje a Bíblia está aqui, ó, nas nossas mãos. E tem pessoas ainda que têm a Bíblia em casa e não lê. Isso aqui é a sua vida. Isso aqui é só água. Vamos continuar aqui. E Eude estendeu sua mão esquerda e tirou o punhal de sua coxa direita e o cravou no ventre do rei. De tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e a gordura encerrou a folha. E porque não a retirou do ventre, lhe saíram os excremos. E Eude saiu do vestíbulo e fechou as portas da câmara elevada e as trancou. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da câmara elevada estavam trancadas, e disseram, sem dúvida, está ele aliviando o ventre na privada da sala refrescante. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram a chave e abriram, e eis que o seu senhor estava estendido, morto em terra. E Eude escapou enquanto eles demoraram, e ele passou pelas imagens esculpidas e escapou para Seirá. E quando chegou, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele da montanha, e ele diante deles. E disse-lhe, segue-me, porque o Senhor deu vossos inimigos, os moabitas, em vossa mão. E desceram atrás deles e tomaram os vales do Jordão, que dão acesso a Moabe, não deixando passar ninguém. E mataram naquele tempo uns 10.000 moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou sequer um. Assim Moabe foi subjugado naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra ficou em paz por 8 anos. Depois dele foi
Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Também ele libertou a Israel. Você observa que Deus, ele estava, né, agindo ainda com esse povo somente por causa da aliança que ele tinha feito com Moisés. Moisés, que ele fez, eu falo com a aliança que ele fez com Moisés, quando, né, Moisés subiu, que ele já tinha feito uma aliança, né, ele simplesmente renovou a aliança com Moisés, porque ele já tinha feito uma aliança com Abraão, ele já tinha feito, aí ele fez aliança com Moisés, aí logo mais na frente, né, ele veio trazer Jesus Cristo para renovar toda essa aliança, para dizer, olha gente, eu estou aqui, eu ainda estou aguardando a fidelidade de vocês. Aí, por isso que eu falo para vocês, por isso que a Bíblia fala, Deus é Deus misericordioso. Ele suscita você com todo o seu pecado, com toda a sua ganância, com todo o seu erro, você ainda tem, ele está te dando essa oportunidade de você se arrepender, de você ser forte, de você se abraçar a Deus, amar a Deus. Talvez você fale, irmã, eu amo, mas você peca. Ele está te dando uma oportunidade. Eu estava ouvindo um vídeo de um padre, eu não vou dizer o nome aqui, para não dar holofote para ele. Sabe o que ele disse? Se você viver na ignorância, você não está pecando. Olha o grande erro que ele falou. Quem sabe muito, porque está na Bíblia, tem uma palavra, quem tem muito será cobrado, né? Muito. E quem tem pouco será cobrado pouco. Então ele disse assim, se você não tem conhecimento da palavra de Deus, muito conhecimento, Deus vai adquirir muito pouco conhecimento de você. Se você tem muito conhecimento, Deus vai adquirir muito conhecimento de você. Não é assim. Não existe isso. Se você tá, porque a própria Bíblia diz assim, pequeis por não conhecer as Escrituras. Então, se você conhece pouco ou conhece muito e está praticando errado, pecado, você está pecando do mesmo jeito. E Deus também tem uma palavra que Deus disse, eu não tomarei ninguém por inocente. Por que tomar, irmãos? Agora eu falo para você, por que tomar fulano de tal por inocente? Por que eu não sabia? Ah, você não sabia? Mas isso já veio desde a época de Adão e Eva e você não sabia, né? A pessoa falar que não sabia, que não tinha conhecimento. Bíblia todo mundo sabe. E o próprio Espírito Santo. Não precisa você nem conhecer a Bíblia. O próprio Espírito Santo, quando você faz uma coisa errada, ele te cobra. O Espírito Santo te cobra. Você fica chateado, você fica magoado. E aquela mágoa, aquela chateação toda, é o Espírito Santo te condenando. Olha, você fez isso. Você fez errado. É onde que quando você faz algo errado, você tem esse sentimento, o Espírito Santo está te cobrando. O momento, né? Esse momento é o momento que você conversa com Deus. O próprio Jesus, ele nos orientou que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com Deus. Você entra no seu quarto, onde, irmão, eu não tenho quarto, meu quarto é bagunçado, aqui em casa é muita gente. Vá numa igreja, entra, pode qualquer igreja. Ah, mas eu sou da Assembleia, minha Assembleia não abre durante o dia. Só abre durante a noite eu trabalho à noite, eu sou guarda-vigia. Irmão, não interessa qual igreja, algum lugar que você vai, uma praça que está sozinho, que não tem ninguém, você senta lá e conversa com Deus. Vai para uma praia, se você mora no litoral, conversa com Deus, fala, Senhor, me perdoa. Vai para algum lugar sossegado. Impossível que você não vai achar. Vai para um lugar que ninguém vai te perturbar. Você fala aqui, ninguém me conhece, ninguém vai me perturbar. Fica sentado lá. E conversa com Deus. Fala, Senhor, me perdoa. Eu agi mal, eu agi contra. Eu
transgredi a sua palavra, me perdoa. Para você sair de lá com uma alma lavada, com a alma, Deus está olhando para você, porque aqui Ele nos fala aqui, ó. E os filhos, no versículo 15, ó, desse mesmo capítulo, fala, ó, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor ressuscitou um libertador. Deus vai te perdoar, porque Deus é misericordioso. Não é pelos pecados que você cometeu, agora eu já cometi pecado, eu não tenho mais perdão. Tem, porque quando você conhece o seu Deus, você sabe que sempre terá perdão. Mesmo que você já é uma pessoa cristã há muito tempo, mas vive, né, transgredindo a palavra de Deus, então você faz aquele compromisso com Deus. Sua palavra tem que ser sim, sim e não, não. Faz um compromisso, Senhor, eu pequei, eu transgredi a tua palavra, mas nesse momento me perdoa, por favor, me perdoa. Eu fui rude, eu fui estúpido, mas me perdoa, que a partir de hoje eu vou fazer de tudo para não pecar mais, não entristecer a ti. Fala com Deus dessa forma. E procura andar na presença de Deus, porque para você fazer, né, obedecer a palavra de Deus, a aliança que você faz com Deus, você precisa o quê? Estar alimentando da palavra dele. Você precisa estar vivenciando, alimentando a palavra dele. Porque senão você cai de novo em tentação. E ele fala, esforça-te e tem de bom ânimo. Então você tem que esforçar. Porque se você não esforçar, ele vai ver que você não está esforçando. Então você esforça. Esforça que ele vai te perdoar. Tá bom? Irmãos, terminei aqui esse capítulo 4 do livro de Juízes. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus dá capacidade, inteligência para você andar na presença dele. E que Deus esteja contigo por onde quer que você fores. E todas as vezes que o Espírito Santo te der uma cutucada, lembra, o Deus está falando com você. Deus não te abandonou. Deus não nos abandona. Deus não quer de jeito nenhum que você pereça. De jeito nenhum. Para você notar, né? Tudo que ele fez por nós. Tudo que ele fez. Ele não quer que você pereça. Ele te ama tanto, mas tanto, mas tanto. Porque se ele te abandonar, ele está transgredindo uma palavra dele. Então ele vai fazer de tudo para você se arrepender. O Espírito Santo vai tocar em você. Então você tem um momento seu com Deus. Deus, ele está sempre juntinho com você. Então que Deus te abençoe, tá? Fortalece. Procura também, né? Fazer a sua parte, né? Não é porque, Deus vai sempre estar comigo. Não. Já pensou se você morrer e Deus não estiver com você? Se você não se arrepender, né? Então vamos procurar andar na presença de Deus, ser obediente, né, aos mandamentos dele, para que nós venhamos ter uma vida, porque se você andar na presença de Deus, Deus vai te orientar a viver nessa terra de uma forma mais leve, tranquila, porque o próprio Deus nos diz, né, que o fardo dele é leve e o julgamento dele é suave, e é mesmo. Eu tenho experiência disso e eu posso contar para você que é muito suave, porque se você olhar aqui, né, o que nós estamos lendo, o que o pessoal de Israel fizeram, né, e transgrediram a palavra de Deus, e Deus julgou eles bem leve. Então Deus é muito misericordioso. Eu conto com você, então, que você possa, né, compartilhar essa mensagem para que outras pessoas venham também ter esse conhecimento dessa base cristã, né? Aqui, irmão, não é uma denominação evangélica, uma igreja. Aqui é um estudo que eu estou fazendo com você. Você pode continuar na sua igreja. Irmão, se me inscrever no seu canal, eu tenho que participar. Não. Aqui você está aprendendo, tá? Isso aqui é um aprendizado. Você pode continuar na sua religião que você está seguindo, mas simplesmente você vai continuar na sua religião com mais temor a Deus, com mais amizade com Deus, porque nós temos que ser amigo de Deus e não, né, ficar com medo de Deus. Nós temos que amigo não fica com medo do outro amigo, né? Então nós temos que ter essa amizade com Deus para que nós venhamos, né, ter ou quando nós falarmos, ele ouve.
e quando Ele fala, nós ouvirmos também, né, o que Ele está falando, e a gente possa ter uma união entre você e Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Se você gostou desse estudo, se inscreva aqui no canal, que nós estamos fazendo um estudo, já temos muitos vídeos gravados, tá? Eu falo isso para você. E continue conosco. Sempre eu estou atualizando aqui o canal, sempre eu estou passando vídeos novos aqui para todos vocês. Um forte abraço e até o próximo, se Deus assim nos permitir.